Olá, estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pela TV Nativos, o seu canal 6 da Claronet. Você também acessa pelo YouTube, TV Nativos, ou pelo portal tvnativos.com.br. E hoje nós estamos aqui com o Antônio Baltar, um homem ligado à área comercial, ao marketing, também um conhecedor de projetos culturais, um homem de comunicação. E é com ele que nós vamos ter esse bate-papo hoje e tenho certeza será muito especial. Antônio, prazer te receber aqui no Briefing Social. Como estamos? Quem é o Antônio? Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores da TV Nativos. Cara, o Antônio é um profissional de marketing, um cara simples, que veio de uma família simples, uma família humilde, mas que puderam me dar aquilo que o ser humano tem de melhor, né? Que é amor, dedicação, estudo, né? Que é essa confraternização de uma grande família, né? Então esse é o Antônio, esse é o Baltar, que muitos me conhecem pelos meus sobrenomes, né? O Baltar também. Tento ser amigo de todos, sempre que eu puder ajudar alguém, eu nunca vou medir esforços para poder ajudar as pessoas. Esse é um pouquinho de quem é o Antônio. O Antônio é um cara que gosta da sua família, que tem 2 filhas lindas, que ele é bem coruja por elas, luta muito por elas, que tem uma esposa maravilhosa. Enfim, um cara que está sempre disposto a ajudar alguém. Antônio, interessante, eu sei alguma coisa e o que eu não sei, eu julguei interessante passar a saber hoje, aqui no programa. Fala um pouco de como foi a tua vida até chegar nos primeiros passos profissionais na área da comunicação, e a comunicação, no teu caso, muito voltada para a parte comercial mesmo, não somente, mas muito. Como o Antônio iniciou, quais foram os primeiros passos do Antônio nessa carreira como comercial? Olha, Jorge, de certa forma não foi uma questão de um acaso, tá? Como eu te falei no início, eu venho de uma família de origem bem humilde, uma família séria, que eu me orgulho muito. Meu pai era operador de cinema em Porto Alegre, trabalhou a vida toda praticamente no antigo cinema Guarani, ali na Rua da Praia. A minha mãe é zeladora de um prédio na Riachuelo, no prédio onde ela foi morar e conheceu meu pai e se casaram lá. E meu pai era zelador também do prédio, acabou que daí depois ele ficou só com a profissão dele no cinema e a mãe sendo zeladora, né? E a minha mãe, então, por ser uma pessoa de humilde, eu nunca vou esquecer que ela sempre me dizia assim, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ter limo no emprego, né? Que era muito importante ter aquela questão da carteira assinada. Eles sempre deram muito valor a isso, né? E eu já pensava um pouquinho diferente, né? Eu tinha e tenho o melhor orgulho dos pais que eu tive, mas eu via o quanto era sofrido a vida deles, né? Então eu sempre pensei que eu queria algo mais, né? E esse algo mais passava em buscar novos horizontes de trabalho, né? E aí com isso, esse espírito empreendedor eu tenho desde a minha adolescência. Em que cidade? Em Porto Alegre, foi a primeira vez. Porque aos 14 anos eu fui sócio, não no papel, mas numa sociedade de amigos. Nós arrendamos, eu tinha trabalhado muitos anos no laboratório fotográfico, na antiga Sulcolor, conheci alguns fotógrafos, até teve uma época que fui trabalhar numa outra empresa, que eu não lembro o nome agora, que ela acabou fechando, e que eu era o boy dessa empresa. E eu buscava os filmes fotográficos nos estúdios que tinha para Porto Alegre. Então eu saía às 3 horas da tarde, eu saía em direção à Zona Norte, Porto Alegre, Avenida do Forte, lá eu me lembro que começava por lá, e parava num ônibus em determinado lugar e saía correndo para chegar nos pontos dos estúdios, pegar os filmes, que naquela época o maior trabalho que a gente tinha era com fotos 3x4.
e que no outro dia de manhã eu estava cedinho entregando as fotos já prontas para esses estúdios. E nisso eu conheci muitos fotógrafos e comecei a ver os trabalhos, e tinha um amigo que fazia as fotos, que disse assim, cara, tu não tá cansado de correr atrás, né? Por que tu não, nas tuas horas vagas, tu não vem aqui para dentro do laboratório aprender a fazer 3x4? Eu disse, cara, eu sou parceiro, né? De noite eu posso vir para cá. Daí eu comecei a aprender a fazer fotos 3x4, eles começaram a me ensinar a fazer 20x25, 50x60, aquilo tudo era manual. Sim. E essa ligação com a fotografia, de certa forma, foi o início da tua ligação com a cultura, com a arte, de certa forma? De certa forma, sim. Aí, com 15 anos, eu era Papai Noel na esquina Democrática, em Porto Alegre. Me vestia de Papai Noel, enfim. Meu primeiro casamento eu casei muito cedo, com 16, então eu já tinha minha namorada, ela fotografava e eu era o Papai Noel, e às vezes, enfim. E aí, com isso, na época tinha uma fotógrafa muito famosa que fazia umas fotos em estúdio, mas ela tinha recurso, então ela comprava os filtros. Certo. Na época ela importava dos Estados Unidos e fazia aquelas fotos enfumaciadas com as crianças com vestidinho, os meninos com gravatinha borboleta, suspensório. Só que ela tinha todo o aparato tecnológico disponível na época. Pro período. E que custava um recurso, e que eu, que vinha de um boy, aprendendo a fotografar, não tinha isso. Mas eu aprendi a fazer praticamente o mesmo trabalho que ela fazia com toda a tecnologia. Eu aprendi a fazer isso dentro do laboratório, dentro de um quarto escuro, com um ampliador. Nós colocávamos lá uma máscara com algodão e dava um efeito. Outros recursos, mas tentava aproximar o efeito. Então, isso, num primeiro momento, eu comecei a produzir para um fotógrafo. Num segundo momento, eu fui para a estrada. Eu saía do centro de Porto Alegre, e isso eu vejo assim, o quanto é importante, principalmente para os jovens que estão nos vendo aí, como é importante a gente ter um objetivo ali na frente. Eu saía do centro de Porto Alegre, eu ia para o interior do estado, sem conhecer nada. Eu ia com uma mala, onde tinha todas as roupas para as meninas e para os meninos, uma sacola que eu tinha todas as flores artificiais, uma outra sacola que eu tinha toda a parte de tule para fazer os cenários, e mais a minha mala com a máquina fotográfica e os filmes. E eu decidi assim, amanhã eu vou ir para Santa Maria, por exemplo. Eu ia para Santa Maria, chegava na cidade que eu não conhecia, perguntava para um taxista onde que tinha uma creche particular, hoje chamam de escola de educação infantil, né? Mas naquela época era creche. Qual é a melhor creche? Para explorar aquele público. Tal lugar. Eu ia naquele lugar, me apresentava para a dona da escola, apresentava o meu trabalho. E eu tinha 2 objetivos ali. Eu precisava agendar para fazer as fotos com as crianças na próxima semana, tá? Que ela tinha que avisar os pais, eu ia fazer as fotos sem o compromisso de compra, eu ia fotografar todas as crianças, e aí os pais iam comprar ou não, e um percentual daquela venda eu destinava para a creche, mas ao mesmo tempo eu precisava deixar toda aquela... e ainda ia com uma cadeira de balanço junto ainda, tá? Eu precisava deixar todo aquele equipamento... Era um arsenal. Era um arsenal, porque eu não tinha carro, ia de ônibus. Então eu chegava lá e precisava, num lugar que me desse a confiança, eu deixava todo o meu equipamento, inclusive a máquina fotográfica lá, deixava tudo e perguntava para ela, onde tem mais escolas? E aí com isso eu saía pela cidade a mostrar meu trabalho e agendar para a próxima semana eu vim só fazer as fotos. E aí nisso eu fiz 1, 2, 3, sei lá quantas vezes, e aqueles meus amigos que me ensinaram a produzir dentro do laboratório, eles acabaram arrendando um laboratório em Porto Alegre e me convidaram para ser sócio. Então eu fui sócio desse laboratório durante algum tempo, e depois eu acabei ficando só com as minhas fotos que eu fazia pelo interior. E daí eu tinha um preço diferenciado. Sim. Porque daí eu comprava o rolo de filme direto da Kodak, entregava para eles, eu passava a noite inteira lá revelando as minhas fotos e produzindo as minhas fotos, para no outro dia pegar um ônibus e voltar, por exemplo, para Santa Maria. E aí com isso eu pagava um preço
menor, porque eu usava só a parte de química Sim. e o tempo, né? E aí pagava um valor irrisório para eles por utilizar ali. E assim começou a minha vida. Ou seja, estava desenvolvendo a parte técnica e comercial, porque estavas vendendo o teu trabalho. Técnica e comercial, exatamente. Hoje, nós temos alguns debates. Nós vemos que a indústria da comunicação, vamos chamar assim, ela cresceu muito. E o marketing da mesma forma, pelos recursos, tudo mais. O Antônio está mais identificado com a comunicação em si ou com a parte de mídia, venda, marketing? O que te chama, o que te atrai mais em termos de mercado? Olha, Jorge, como eu estava te falando então, a parte da venda sempre foi o meu ponto forte. Quando um belo dia, eu estava lá, então eu era fotógrafo em Santa Maria, e um amigo, eu nunca vou esquecer dele, o Valseri, que era... eu tinha um cunhado do meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento, que ele era gerente da Zero Hora em Santa Maria. E aí ele ganhou uma viagem para os Estados Unidos, que a RBS deu uma premiação para os vendedores. E eu fui para Santa Maria, então, eu e minha primeira esposa fomos lá para cuidar das crianças dele, né? Da Fábio e da Priscila, que elas eram pequenas, para eles poderem viajar e nós iríamos ficar cuidando, que ela ia ficar uns 20 dias fora. Nisso, o Brasil teve mais um daqueles planos que mudava, plano cruzeiro, plano cruzado novo, aqueles planos econômicos. A RBS cancelou a viagem. Quando a RBS cancelou a viagem, eu olhei para eles e falei, agora você está ferrado. Porque eu já marquei todas as escolas aqui na cidade, eu vou ficar meus 20 dias aqui na tua casa que eu tinha me programado. E fiquei lá e tal. E um vendedor da área comercial, que era contato comercial, que na época chamava, que trabalhava com ele, um dia olhou para mim e disse, cara, olha o trabalho que tu tem. Tu oferece teu produto, tu fotografa as crianças, tu vai para Porto Alegre, tu revela, tu traz para cá e o cliente compra se quer. Por que tu não faz tudo, não pega todo esse esforço que tu tem e vai aprender a vender mídia, a vender anúncio para Zero Hora? Como é que é isso? Cara, se tu não vender nada, tu ganha zero. Se tu vender alguma coisa na época, e a lei da publicidade é essa até hoje, tu ganha 20% de comissão. Deus, quer dizer que de tudo que eu vender, eu vou ganhar 20% de comissão. Deus, bom, esse negócio está começando a ficar bom, porque hoje eu parto de um custo alto para tentar vender. Sem a certeza do retorno. Sem a certeza do retorno. Quer dizer que se eu começar a vender mídia, eu vou começar a ganhar alguma coisa. E aí, na época, Jorge, eu era um cara... imagina, né? 6 anos. Eu era um cara que tinha um cabelo comprido, mais gurizão e tal. E aí eu via que os vendedores da época da Zero Hora, eles andavam de terno, de gravata. E aí eu levantei um dia cedo, nunca vou esquecer isso, fui lá na loja Estevão em Santa Maria, comprei tudo que tu possa imaginar, passei numa barbearia, cortei meu cabelo bem machinho, fui para casa, botei o meu terno, minha gravata, minha roupa, e cheguei na frente do meu ex-cunhado, que hoje é falecido já, que foi assim o pai de tudo que eu sei sobre vendas. Ele foi o que me deu a maior força. Foi fundamental. Fundamental. Eu cheguei para ele e disse assim, cara, ele me olhou primeiro e se assustou, né? Aquele cara cabeludo, né? Camisa xadrez, aquela coisa, estava ali. Se eu vim aqui porque eu já sei que se eu vender alguma coisa de anúncio aí, eu vou ganhar 20% de comissão. Eu já fui na prefeitura, já tinha ido na prefeitura, veio fazer meu cadastro para ser autônomo. Eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu só preciso que tu me ensine. E aí, ele não tinha como dizer não, né? Mas foi uma mudança muito radical, sim. Muito drástica. Muito drástica. Mas daí eu comecei para ele. Aí ele desenhou, ele chamava de boneco, né? Ele pegou um papel e desenhou uma folha de um jornal. Ele disse assim, cara, eu disse, me mostra, me desenha, me ajuda a desenhar os tamanhos dos anúncios. Vamos botar o valor aí, me dá um bloco de autorização e eu vou para o mercado. E aí eu comecei a ir para a área médica, vender indicador médico, saía muito antigamente nos jornais, isso pela Zero Hora. Que os médicos não faziam muita pergunta.
Eles queriam saber só quanto que era o anúncio, quantas vezes ia sair e qual era o tamanho. E isso eu sabia, estava tudo desenhado. Bem pragmáticos. Bem pragmático. E aí comecei a fazer isso, ele começou a me dar força, aí eu ia visitar cidades no entorno, no interior do estado do Rio Grande do Sul, para oferecer projetos especiais para aniversário de município. E aí eu fui gostando, e aí chegou um determinado dia, eu cheguei para ele e disse assim, eu tô indo para Porto Alegre, porque vai começar a Expo Inter, e eu vou vender anúncio lá na Expo Inter, que na época a Expo Inter era ótimo, um caderno de umas 30 páginas. Específico, exatamente. Ele olhou para mim assim, tá bom, lá na Expo Inter só vai os melhores vendedores da RBS. Qual é o problema? Vai ter mais um lá. Eu vou lá para a Expo Inter para vender. E eu sou autônomo, eu sempre fui muito determinado, né? Eu sou autônomo, eu tenho como ir, minha mãe mora em Porto Alegre, o Transurb eu tenho dinheiro para ir, o almoço eu me viro, eu só preciso de uma base. Só preciso ir. Daí ele viu que não tinha como dizer não, né? Disse, tá bom, vamos embora, vai para lá. Mas ó, é difícil, lá só tem os melhores. Beleza, é lá que eu quero ir. E eu fui para aquela Expo Inter. Primeiro cliente que eu visitei, que me deu assim, acho que foi no segundo, terceiro dia, eu sempre fui muito de analisar o mercado. E isso não foi nenhum curso que me ensinou, tá? Acho que a venda está um pouco no dom da pessoa. Foste desenvolvendo esta... Eu analisei lá e vi que, na época, a maioria dos animais que eram grande campeão ou reserva de campeão, eles se alimentavam com as rações Guabi, que existe até hoje. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás, mais ou menos 30 e poucos anos atrás. E as rações Guabi tinham um stand lá. Fui lá, fui visitar e pedi para falar com o dono. Mas eu era um piá, né, vamos dizer assim, né? E até que, de tanto eu insistir, o dono me recebeu e tal. Eu disse, olha, eu sou da Zero Hora aqui, eu tenho uma ideia para lhe passar. Os animais aí que estão ganhando, eles estão se alimentando com a sua ração. Me chamou essa atenção. Eu acho que o senhor devia comprar uma página no jornal e fazer uma homenagem para essas cabanhas, os proprietários dessas cabanhas, que compram a melhor ração, né? Porque a sua tem que ser a melhor, né? Os animais estão ganhando. E daí ele olhou para mim e disse, me chamou de guri. Disse, guri, nem a minha agência de propaganda me deu essa ideia. Eu quero. Mas uma página é pouco. Eu quero 2 páginas e eu quero pagar à vista. Que desconto tu pode me dar? Pô, primeiro que eu nunca tinha vendido página para ninguém. Segundo que eu nunca... À vista nem sabia como fazer. Aí saí de lá, disse, já volto, eu vou ver um desconto bom pro senhor. Fui lá, chamei meu cunhado, fui falar do assunto, os vendedores tudo em volta. Começaram a rir, né? Essa é história. Não é. É sério, ele quer pagar à vista, ele quer comprar 2 páginas. Aí de tanto eu persisti, o meu cunhado, vamos lá então, né? Ver com ele se realmente é sério. Nós fomos lá, nós vendemos as 2 páginas à vista. E sintetizando assim, eu encerrei a Expo Inter como o vendedor que mais vendeu anúncio naquela edição da Expo Inter. E como prêmio da RBS, no outro mês, o Hermano, que era o gerente comercial, me chama em Porto Alegre e disse, como prêmio, eu vou te fazer uma proposta. Tu deixar de ser autônomo da RBS, passar a ser funcionário, vai trabalhar lá em Santa Maria com o Onei. E não é porque ele é teu cunhado que tu tá recebendo essa oportunidade, mas é pelo resultado que você nos deu aqui na Expo Inter. E isso tudo envolve uma complexidade na venda, né, Antônio? Vamos voltar lá do Antônio, que produzia, fotografando, chegava a um produto acabado e não sabia se ia vender. Exatamente. O anúncio tu estás recebendo sem o anunciante saber se vai vender. Se vai vender. Na realidade, hoje a gente pode dizer que mudou um pouquinho essa percepção do cliente. Por quê? Porque no passado, até muito recente, nós profissionais da mídia, nós vendíamos um sonho. Por que sonho? Anuncia comigo
na Zero Hora, anuncia comigo na TV Nativos que tu vai vender mais. Mas nós não sabíamos como que ele iria vender mais. Porque a gente tinha uns dados, o Ibope diz que a RBS tem tanto de audiência. Sim, mas não sabia que estratégia seria usada para poder No gerar. jornal, historicamente, a gente usava aquela coisa assim, tem 50 mil assinantes, dando um número aleatório, se multiplica por 5 cada exemplar, que é o número de leitores, em média, que tenham acesso a cada um desses jornais. Era assim que funcionava. Sim. Tá? Então a gente vendia um sonho. Eram indicadores mais elementares. Era um indicador. Hoje a gente mudou bastante, né? Porque hoje a gente tem aí... Eu acredito muito na força dos portais de comunicação. Tá? Acredito também nas redes sociais, acho que elas têm um papel importante. Mas eu, Antônio, profissional do marketing, eu dou mais importância ao portal de comunicação. Como espaço de mídia? Como espaço de mídia. Por quê? Porque o portal de comunicação, ele normalmente não, todos eles estão atrelados ao Google. E o Google tem aquela ferramenta do Google Analytics. E o Google Analytics consegue te dizer As métricas. as métricas. Quantas pessoas visitaram a tua página, o que elas leram, o que elas não leram, quantos estiveram ali. E quem entra num portal, ele entra procurando algo, ou informação, ou anúncio de um cliente. As redes sociais, eu entro lá para ver o que os meus amigos publicaram. E hoje eu recebo muita mídia. E aí eu olho, pode ser algo... Claro que hoje a tecnologia consegue monitorar os nossos gostos, né? Tudo que a gente pesquisa... Outro dia ela traz a matéria referente à pesquisa outro do dia anterior. já chega tudo, né? Antônio, nós vamos fazer um intervalo aqui. Tranquilo. E na volta, nós vamos retomar a partir dos portais, a partir da internet, a partir das nossas vidas, entre aspas, vasculhadas, e como comercialmente isto influencia e como comercialmente isso nos cerca. Já voltamos, estamos aqui com o Antônio Baltar, um homem de comunicação, de marketing. Não falamos ainda sobre produção cultural, a gente vai dar uma pincelada depois, mas em seguida voltamos com o segundo bloco do Briefing Social com o Antônio Baltar. Fique aí. Estamos voltando com o segundo bloco do Briefing Social, hoje com o Antônio Baltar, falando sobre comunicação, mídia, marketing. E nós paramos, Antônio, no final do primeiro bloco, onde o Antônio falava sobre internet e uma certa, até não foi o termo usado, mas uma certa invasão da nossa privacidade a partir do momento que a gente se lança em pesquisas. Antônio. Jorge, hoje a tecnologia está aí, não adianta a gente brigar contra ela, né? Hoje tudo que a gente pesquisa pode ser no Google, pode ser no Facebook, no Instagram, automaticamente, às vezes no mesmo dia, ou no máximo 24 horas depois, é uma enxurrada de anúncios daquele produto que você estava pesquisando no preço, estava querendo analisar. Ou seja, aquele segmento que a gente buscou, eles estão nos trazendo de volta. Exatamente. Tá? Então, isso é uma ferramenta importante, só que eu acho que, às vezes, ela se torna muito invasiva, né? Porque as empresas abusam disso. Acho que a gente tem que conseguir medir um pouco dessa questão, né? Mas, como eu estava te falando antes, eu acho que os portais de comunicação, eles têm um papel fundamental, tá? Juntamente com todos... Hoje, todo veículo de comunicação, ele tem um portal forte. Se tu for olhar os grandes veículos aí, tu pega, por exemplo, a Folha, ela tem UOL, e tem o jornal impresso junto. Tu pega o Globo... Um dos poucos grandes jornais que ainda mantém essa impressa. Que ainda mantém essa impressa. Tu pega o Globo, ele tem o portal do G1 aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o portal do Correio do Povo, a gente tem o R7, a gente tem o portal aí da Gaúcha ZH, que são portais
importantes, né? E hoje, a gente que está aí por trás da TV Nativos, a gente dá muita importância, a gente se dedica muito a ter esse portal de informação. E ser um portal de informação, não só de informação aqui do litoral. Não apenas local. Não apenas local. Porque eu acho que o nosso telespectador, o nosso leitor, ele precisa receber a informação do que está acontecendo de mais importante no Estado e no Brasil e até mesmo no mundo, né? Com dados econômicos, até porque hoje a gente vive essa turbulência de informações, né? Perfeito. Então, os veículos de comunicação, e a TV Nativos não pode ser diferente disso. Perfeito. Ela tem que conseguir fazer uma análise e avaliar e encaminhar isso para o seu portal para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Perfeito. Aqui citaste RBS, citaste Zero Hora, falamos em Correio do Povo, falamos até na Folha, UOL, os portais. E a TV Nativos? O que é a TV Nativos? Uma embrionária? Uma bebê? Né? Quem é a TV Nativos? Antônio Baltar, Marcos, que também é uma peça importante, o Marcos Alves. Então, como surgiu? E eu me honro, né? Me orgulho de fazer parte dessa equipe. Nós temos orgulho de ter você na nossa equipe. A TV Nativos, ela é uma TV comunitária que ela nasceu de uma oportunidade, não só de um sonho. Quando eu vim para o litoral aqui, a questão de pouco mais de 1 ano e meio, a minha esposa disse: agora tu vai virar um corretor de imóveis, tu vai fazer o curso, eu ia pagar o curso, não fiz ainda. Dá para virar um corretor de imóveis, que é normalmente o que os vendedores fazem quando chegam no litoral. Não vou dizer que eu não possa virar um corretor no futuro, tá? A gente nunca sabe. O futuro só a Deus pertence, né? Mas eu gosto muito da área de comunicação. Foram 15 anos de RBS, são 17 anos de Record. Seria um desvínculo improvável. Improvável. E aí, vindo morar aqui, eu tenho meu compadre aqui, o Odair Marques, o Oda da Inova, que as pessoas conhecem, que foi meu colega de RBS também por muitos anos. Eu brinquei com ele: Oda, vamos montar, estou indo morar aí, então, comprei um apartamento com ele, vamos montar uma TV web para relembrar nossas maluquices que a gente fazia lá por Santa Rosa uns anos atrás. Ele disse: vamos embora. Aí conversei com o Oda. É um compadre, é um irmão, é um amigo de longa data, tá? Sou padrinho de casamento dele e sou padrinho também do Pedro. E aí, tá, mas eu e o Oda somos muito bons nessa área de comunicação, de venda, de buscar, mas não sabemos produzir nada. E aí, lá em Santa Rosa, eu conhecia e conheço um profissional que é o Marcos Alves, que é um cara muito dedicado. Grande profissional. Um grande profissional. Ele é um músico, ele é um compositor, é um cara de produção de vídeo fantástico. Exato. Nos próximos dias ele tem que usar mais o espaço da tela também, porque ele é um grande comunicador e às vezes, né, tanto é que ele hoje aqui de Tramandaí, ele faz todos os dias o seu programa na Rádio Fêmea de Santa Rosa, às 6 horas da manhã. Exato, e ele tem um nível de exigência que isso só eleva a régua da... Às vezes até a gente briga um pouco, porque eu quero ser mais rápido nas coisas, mas ele é ferrenho na qualidade. E aí nisso, conversando com outro amigo que daqui a uns dias vai voltar a apresentar programas aqui com a gente, que é meu compadre também, o Dejair, Sim. Que é ali de Novo Hamburgo, trabalhou muitos anos no NH, e também foi meu gerente também na Zero Hora. Eu comentei com eles: compadre, vou ficar mais perto de ti, estamos montando uma TV web. Daí eles falaram: por que TV web? Porque não monta uma TV comunitária dentro dos canais da Claro? Não sei nem como. Eu disse: não, mas eu tenho todos os acessos. E através dele, então, nasceu a TV Nativos, no canal 6 da Claronet,
eu posso dizer para vocês que o início... todo mundo diz que o início é mais difícil. Eu esperava um pouquinho mais de facilidade pela experiência que a gente tem de mercado. Certo. Só que o mercado aqui do litoral ele tem uma diferença muito grande. Tem a sua peculiaridade. Uma peculiaridade muito grande em relação à região centro do estado, o norte do estado, o noroeste do estado, que eu atuei e atuo ainda pelo Sistema Record, ainda, que é o quê? O litoral norte tem algumas... a gente tem um canal de TV também da Claro ali em Capão, que é o nosso parceiro de negócios também, que é o Galhardo, tá? A TV Litoral, mas muito poucas opções de TV. Então as pessoas não sabem o que é uma TV aqui no litoral. Elas estão acostumadas a ligar a TV aberta, assistir os canais aqui que pegam pela TV aberta, que é a RBS, a Record, a Bandeirantes, a Pampa, enfim, mas elas não tinham esse espaço de uma TV local. Então agora elas estão começando a entender o que é a TV Nativos. A TV Nativos, ela é a sua TV. A TV Nativos, ela veio aqui para cobrir os assuntos da nossa comunidade. Então, mas a Crescita falou que o portal traz informações do estado, do Brasil e do mundo. Sim, mas a TV, ela produz conteúdo local. A TV, ela tem juntamente com ela um portal de comunicações, que também é o tvnativos.com.br. Certo. Esse portal te traz informações do mundo, do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul, e também local. No portal, a produção de conteúdo pode ser mais ampla. Mais ampla. Mas na TV, o nosso conteúdo aqui, ele é produzido aqui no litoral. Ele é para produzir as ações positivas que essa comunidade apresenta todos os dias. Seja na área da educação, do turismo, do comércio, do entretenimento. Certo. Tanto que a gente tem vários programas. A parte social, olha o programa do Briefing que você vem trabalhando já com a gente já há alguns meses, é para mostrar todo esse potencial que a gente tem aqui, porque hoje o Jorge, ele é o apresentador do Briefing da TV Nativos, também é o presidente lá da SAT, mas quantos outros clubes nós temos aqui na região que podem nos procurar para que a gente possa ir lá gravar um programa sobre uma determinada ação que ele está fazendo. Perfeito. Certo? Então a TV Nativos ela vem para isso, para mostrar as coisas de bom que a gente produz aqui no Litoral Norte. E o melhor de tudo, a gente está conseguindo levar através da internet, que a gente estava falando, porque a nossa TV disse, mas eu não assino a Claro. Não tem problema. O portal tvnativos.com.br, ele está em tempo real com o que está passando na TV. Correto. Tá? Então, no canal 6 da Claro. Então, o que acontece? A gente tem condições de mostrar hoje, pela internet, para o mundo inteiro, o que está acontecendo aqui em Tramandaí. Perfeito. Nós tivemos agora... Está na rede. Está na rede. Nós tivemos recentemente gravando um programa do Café com Conteúdo ali em Terra de Areia. Foi muito bom. Já gravamos a transmissão lá do Festimel em Pinhal. Exato. Fizemos a primeira transmissão ano passado de futebol, de salão, com o retorno do ginásio lá de Cidreira. Sim. Sabe? Então, assim, tem muitas coisas boas acontecendo. Vamos estar agora... Tua cobertura numa exposição no interior do estado. Né? Cobertura na feira da Indomóveis, lá em Santa Rosa. Exato. Nós agora vamos estar com vídeos todos os dias da Festa Nacional do Peixe aqui de Tramandaí. Perfeito. Amanhã nós vamos para Mambituba fazer a Festa da Banana. A gente quer... E acompanhe, vai ser uma cobertura muito bacana. Nós queremos estar em todos os lugares onde tem coisa boa. Nós estamos numa escalada aqui no nosso papo, né? Certo. Aí não tem como a gente deixar de falar em campanha eleitoral 2024. E a cada campanha eleitoral, seja em âmbito federal, campanhas, as eleições municipais, sem falar nas coberturas do exterior, a internet está cada vez mais preponderante. Né? O que se pode esperar em termos de internet, em termos de comunicação, em termos de TV Nativos? Tem projetos, mesmo que não se fale agora, mas vamos estar presentes. Vamos estar presentes. Queremos fazer, se não a melhor,
uma das melhores, que a gente não tem que nos se achar o melhor em tudo, né? Até porque nós estamos começando a nossa caminhada, mas nós queremos fazer uma grande cobertura das eleições o ano que vem, eleições municipais, eleições importantes, né? Que nós vamos eleger aí os prefeitos para os próximos 4 anos, todos os nossos vereadores, então acho que é importante a gente estar presente, sim. A TV também vai estar, nós estamos agora nos próximos dias inaugurando nosso estúdio novo, com 3, 4 espaços diferentes. Nós podemos, para a campanha, montar outros estúdios para atender essa demanda que vai existir. Certamente haverá. Certamente haverá. Né? Mas falando especificamente internet e eleições. É muito importante. Agora a gente viu o Congresso parou de falar, né, na famosa lei das fake news. Tá? Eu acho que é importantíssimo a gente ter um controle maior sobre a responsabilidade daquilo que está sendo veiculado nas redes sociais, nos portais de notícias. Não é que a gente quer ter um controle, eu sou um cara extremamente democrático. Não é que você tenha que ter um controle sobre o que está se produzindo, mas tem que se ter um controle no seguinte sentido. Veracidade das informações. A gente é livre, né? Nós somos um país democrático e nós somos livres. Nós temos direitos e nós temos deveres. Então, assim, se veiculou uma notícia falsa com o objetivo de denegrir a imagem, principalmente nós falando agora em eleições, de algum candidato, seja do partido A, do B ou do C, seja o cargo de vereador ou de prefeito, ou o cargo que for, essa pessoa tem que ser punida. Porque é muito rápido. Ontem ainda, eu tinha cruzado pela sala, eu estava no quarto assistindo os jogos, e cruzei pela sala, estava dando o programa da Rede Globo, minha sogra estava vendo, da Linha Direta, de 2014, que através de uma fake news, uma mãe de família, ela foi simplesmente linchada e morta, porque inventaram que ela estava roubando crianças. Então, assim, e o Brasil é o campeão, isso me assustou muito ontem, o Brasil é o campeão de linchamentos, por incrível que pareça. Sim, de comprometer uma imagem. De comprometer uma imagem. E tudo por causa, cada vez mais, porque essa é uma realidade. Mas antes como é que acontecia? Antes era um pouco mais difícil, nós não tínhamos. Hoje a gente fala, o que a gente está falando aqui, a hora que ele foi pro ar, ele está no mundo todo. A TV Nativos, para te ter uma ideia, que me surpreende, que eu não sei como, a gente tem pessoas assistindo nos Estados Unidos, na África, na Itália, na Alemanha. Na Alemanha eu tenho um conhecido, que eu sei que ele segue o canal. Segue o canal. Mas eu não sei como as outras pessoas chegam. Eu costumo brincar que, por exemplo, no Twitter, que para mim é a ferramenta mais fascinante que tem, apesar de também se prestar para inverdades, mas isso é um fator inevitável, né? Eu costumo dizer que no Twitter a notícia acontece antes do fato, de tão rápido. Muito rápido. Mas nós temos também essa questão das fake news, que eu acharia interessante se atentar para isso, que não é apenas a pessoa física, o consumidor de internet, o internauta que inventa. Nós temos alguns veículos de comunicação independente de posição política, social, que muitas vezes também lançam algumas informações de forma acelerada, né? Então, se vê ainda muitas erratas, se vê ainda muitas retificações, mas quem vai buscar aquele consumidor, aquele cara que pegou a notícia lá na ponta e não tem mais a oportunidade de escutar que não é bem aquilo? É por isso que precisa se ter uma lei controlando esse tipo de coisa. Exato. No passado a gente não tinha a questão da internet, né? O fato que me marca mais, a gente teve um político que tinha tudo para disputar um cargo, a presidência da República, que era um gaúcho, o Ibsen Pinheiro. E a revista Veja acabou com a trajetória política dele para o quê? 10 ou 15 anos, não me falha a memória agora exata de quanto tempo, mas foi no mínimo entre 10 e 15 anos depois, ela veio ao público dizer que ela tinha impresso uma edição com mentiras e difamação
contra a pessoa do Y, que acabou com a carreira política dele. Só que isso foi lá, existia lá já na questão impressa. Só que hoje, esse fato é muito rápido, ele é instantâneo. Em segundos, tu pode acabar com a imagem de uma pessoa, de uma empresa. Porque a informação pulveriza. A informação pulveriza. E não adianta, antigamente tu fazia, eu que vim do meio do jornal, a gente publicava uma errata e às vezes não dava toda aquela repercussão. Mas hoje em dia, algo principalmente de ruim na internet, ele ganha uma proporção fenomenal. Difícil de buscar. Difícil de buscar. E voltando a essa questão da internet, João, a gente que é dos meios de comunicação, isso é outra coisa que aqui na TV Nativos a gente prima muito. A gente prima por ser uma TV livre, independente, onde não vamos defender nem A, nem B, nem C, onde todos são livres para ter o seu pensamento, cada um tem o seu direito de votar e de buscar o seu melhor candidato. Mas também tem uma outra questão que é importante se dizer. E hoje não é nenhuma novidade para você, telespectador. Os profissionais de marketing se preocupam muito com os números. Os números de alcance no Facebook, os números de alcance no Instagram, os números de alcance no Twitter. Visualizações, engajamento, não sei o quê. Bom, eu também me preocupo com isso. Mas eu me preocupo com o número real. Porque hoje nós já atingimos no nosso portal de notícias 21 mil visualizações nos últimos 90 dias e o portal é 100% orgânico. Não tem nenhum real pago para você buscar audiência. Nada patrocinado. Nada patrocinado. Tudo é audiência em que as pessoas receberam a informação ou entraram no portal atrás de uma informação e o Google Analytics registrou lá o número que a gente tem de audiência. O nosso Facebook é a mesma coisa. O Facebook a gente patrocina algumas e outras de vez em quando, tá? Mas em termos de seguidores, todos os seguidores que a gente tem foi conquistado com muito esforço, um a um. Nós não compramos nenhum seguidor, que isso é importante se frisar. Porque às vezes as pessoas, tu entra nas redes sociais e dizem, você quer ter o quê? Você quer ter 1.000, 5.000, 10.000, 15.000? Saiba como. É um número ilusório. É um número ilusório, é um número de robô. Exato. Esse número de robô não resolve para ninguém. Exato. Porque eu boto lá que eu tenho 150 mil seguidores na TV Nativos. Se eu quiser arrumar isso em 2 semanas, eu arrumo. Aí o anunciante vai anunciar comigo que vai ter resultado 0. Sim. Porque eu tenho 150 mil robôs, não são pessoas. Ele não está identificado com aquele veículo, ele está ali. Então, isso é difícil. Então, assim, a gente saiu do 0, a gente está conseguindo atingir já um bom número. Todo dia a gente tem crescimento. Os nossos vídeos são cada vez mais visualizados. Isso é muito importante para a gente, tá? Mas com trabalho sério. Então as eleições vão vir aí, a gente vai ter estrutura para atender, nós vamos ter projetos para as eleições. Ainda é um pouquinho cedo de falar. Sim. Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente está organizando a nossa área comercial para isso. E segundo, que a gente não tem ainda a lei eleitoral para próximas eleições. Ainda não foi aprovado como que vai funcionar. Que será o norteador, né? Que será o norteador. Tem uma série de coisas sendo discutidas no Congresso, uma série de medidas que a gente está pedindo, porque, vamos pegar um exemplo, que é a nossa bandeira na nossa briga. O candidato, ele pode comprar uma mídia no Facebook e no Instagram, mas ele não pode comprar uma mídia no portal de notícias. Por que isso? A notícia ela tem que ser isenta lá. A notícia sim, mas o anúncio, por que ele não pode anunciar? Por isso que a lei da fake news ela vem para normatizar tudo. O Facebook e o Instagram também não vão poder ter mentiras. Então, tá entendendo? Sim. Porque lá aceita mentira. Lá pode. É um mundo à parte? Não pode ser um mundo à parte. Essas empresas, a Meta, principalmente, que é quem controla tudo hoje no mundo, ela tem que seguir umas regras no Brasil, assim como ela segue na Europa, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. Cada país com a sua legislação. Cada país com a sua legislação. Se adequar. Tem que se adequar. Então, a gente não pode mais
em nenhum momento, ter um vereador porque ele foi o querido da internet. Nós temos que ter um vereador eleito aqui em Tramandaí, em Bel, Osório, seja onde for, pelas suas propostas. Pela capacidade. Pela capacidade que ele tem de... ele vai ter que fazer as leis do município. Não é o prefeito que faz lei, é o vereador. E aí a gente vai eleger ele porque ele é o melhor, mais bonito da internet. Não dá, né? Então essas coisas assim que a gente tem que ter um cuidado. Mas a gente acaba se deparando, dentro desse exemplo, com a questão financeira, poder de investimento na campanha e que muitas vezes dá uma maquiada no potencial do candidato. É que a gente vive um dilema todos os dias. As pessoas defendem, e eu não estou aqui defendendo um regime, tá? As pessoas defendem um regime capitalista, mas elas não aceitam o que o capital faz. Eu sou extremamente capitalista. Não, mas o candidato que tem mais dinheiro não pode pôr. Não, mas então tu não é capitalista. Então, não, mas tem que ter o controle. O candidato mais pobre tem que ter o mesmo número de inserções do candidato mais rico também. Então a gente vai viver um outro regime, que não é o capitalismo. Isso. A gente tem que definir o que a gente quer. O que a gente tem é o seguinte, uma sociedade que não estuda os regimes, mas que defendem abertamente as suas ideias. Perfeito. Né? Então a gente tem que definir. Eu, por exemplo, eu sou um cara que defende o capitalismo. Eu acho que ele é importante. E, infelizmente, no capital, quem tem mais vai... Não tem como se limitar. Não tem como se limitar. O limite é o potencial dele. O Brasil tentou fazer um limite criando o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha não deu certo no país. Por quê? Porque se esqueceu que meia dúzia de partidos iam ter o maior recurso e iam fazer o que bem entende com esse dinheiro. Na verdade, hoje me parece que nós temos 3 ou 4 partidos que concentram boa parte. Aí entra o capital, entendeu? Tu criou o financiamento público de campanha que era para evitar que esses mesmos partidos recebessem mais recursos da iniciativa privada ou do seu bolso para fazer a sua campanha. Aí, não, vamos fazer com financiamento público de campanha que a gente vai resolver. Não resolveu. Hoje o governo bota o dinheiro para esses mesmos não precisar tirar dinheiro do bolso para fazer campanha. Melhorou para eles. E piorou para o povo e piorou para os partidos menores. Sim. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente vive num mundo de capital. Ou menos, a roda que gira hoje no Brasil é o capitalismo. Com todas as suas consequências, sejam elas boas ou não boas. Boas ou não boas, tu tem que jogar o jogo. Né? E tentar não, tu tem que ser íntegro. Né? A sociedade precisa cada vez mais ser íntegra. A gente tem que deixar de existir o jeitinho brasileiro para tudo. Porque hoje o jeitinho brasileiro que o cidadão faz, o mais humilde faz, é o mesmo jeitinho brasileiro que o político faz na hora de gerenciar os nossos recursos. E não podemos esquecer que o político, ele sai de algum lugar, ele sai de algum lugar, sai de nós. Ou seja, ele está no meio, ele reproduz a conduta, a postura de um povo. Exatamente. Antônio, esse papo vai ter que continuar. Não tem problema, Jorge. A gente está sempre à disposição aí, né? E foi uma grande alegria, porque o tema é interessante. Se falar sobre comunicação, sobre mídia, nós ficamos devendo só um item, um tópico que fica para a próxima, que é sobre produção cultural. É uma veia que a gente tem aí da produção cultural, e eu acho que num próximo programa eu vou fazer com o Jorge aqui, porque é o seguinte, a TV Nativos, juntamente aí com o Jorge e com mais amigos que a gente tem já no litoral, nós queremos, para o próximo verão, trazer atrações culturais e esportivas. Que isso está na veia da TV Nativos. Fantástico. A gente lida com isso, a gente sabe como fazer isso, e eu acho que agora a gente vai poder realizar alguns projetos novos ainda no ano de 2023, em parceria com vocês aí. Tenho certeza que a comunidade do litoral, em especial do Tramandaí, vai vibrar, vai participar e será um grande presente. Mas o mais importante de tudo, Jorge, é dizer o seguinte: a TV Nativos, ela não é do Antônio, ela não é do Odair Marques, ela não é do Marcos, ela não é do nosso apresentador aqui do Jorge. A TV Nativos, ela é da comunidade. Nos procurem, nos tragam informação, venham participar com a gente, venham dar entrevista aqui com a gente. Se você está em casa também, está pensando assim, olha,
quer trabalhar na área comercial aqui da TV, estamos de portas abertas para recebê-los. Temos muitos projetos pela frente, esse veículo vai crescer muito, nós não temos ainda 12 meses, nós temos 11 meses de TV no ar. É um bebê. É um bebê, mas esse bebê vai buscar a liderança do setor de comunicação do Litoral Norte, eu não tenho a menor dúvida disso. Esse é o nosso objetivo todos os dias. A gente dorme pensando em fazer o melhor produto, a melhor programação e acorda com esse mesmo objetivo. E isso, o Marquinhos, que é o nosso da técnica aqui, o nosso parceiro, o nosso sócio, ele todo dia, ele só pensa como melhorar os programas que vai ao ar todos os dias. E com certeza estão cada dia num nível de qualidade que vem se superando. Antônio Baltar esteve aqui conosco hoje no briefing. Falamos muito sobre comunicação, falamos sobre o teu começo, falamos sobre marketing, sobre mídia, sobre internet e vamos sim no próximo encontro vamos falar sobre produção cultural de uma forma bem leve, bem didática, bem tranquila. E com alguns projetos já também, né, Jorge, para a gente realizar aí com a comunidade, que a comunidade merece. Vamos lá. Muito obrigado, Antônio. Essa foi mais uma edição do Briefing Social, que você sintoniza pela tvnativos.com.br, pelo TV Nativos YouTube e pelo canal 6 da Claro Net. Até mais, até a próxima.